Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Para Dois e ao nosso Mundo Mágico. Eu sou Ana Tomichi. Eu sou o Vini Faria, muito bem-vindos. E nós somos o @para2seriam lá no Instagram, onde a gente fala sobre te ajudar a ter um relacionamento mais saudável e mais feliz. Estamos aqui mais uma vez, segundo episódio com um casal maravilhoso, Vi e Dedé. Sejam bem-vindos de volta. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Aqui a gente não faz aquelas coisas de fingir que a gente tava anos sem se ver. Não, a gente acabou de gravar o primeiro episódio, entendeu? A roupa é a mesma. A roupa é a mesma, exatamente. Quem quiser conhecer mais sobre a história deles, eu vou deixar o link na bio. Me falaram que tem um trem legal que eu posso deixar aqui, um card também, vai estar em algum canto por aqui, para vocês poderem assistir o primeiro episódio, conhecer a história maravilhosa e divertida e emocionante ao mesmo tempo desse casal lindo. Tem histórias que vocês vão se identificar muito. E aí agora no segundo episódio a gente faz uma parte mais de lições, aprendizados. E aí lá no primeiro a gente falou, foi mais fofo, né? Uma parte assim, e aí qual que é a qualidade que você mais admira nele e tal. Agora a gente gosta de comer. Deixa eu fazer uma pausa. Que susto. Calma, antes disso, onde as pessoas encontram vocês? Eu acho isso muito importante. Até porque a gente está querendo seguidores, né, Dedé? Troca o likes. Troca likes. Sigo de volta. IVA Medical Institute é o nosso Instagram. Em breve teremos um instituto que vai ser um conceito em Belo Horizonte e no mundo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele quer. Então, lá no IVA, a gente vai deixar nossos conteúdos todos sobre cuidados e um pouco da nossa vida em casal, né, Dedé? E no meu pessoal, virginiamaral.doutora, são muito bem-vindos. Muito bom. Agora a gente pode começar. Agora vamos. Agora a terapia vai começar. Agora a terapia começa. Então, como eu ia dizendo, o primeiro a gente foi fofo, né? Falou das qualidades um do outro e tal. Agora a gente começa um pouco mais hard, entendeu? Então, eu já queria começar. Eu vou fazer essa pergunta pro Dedé primeiro. Pronto. Mas a Vi vai responder também. Dedé, o que mais te irrita na Virgínia? Alguma mania? Tem alguma mania? Alguma coisa que te irrita? Mania? Não, não, mania não. Uma coisa que me irrita na Virgínia é que ela perde as coisas. Perde. É isso! Ela perde. Que maravilha! Ela perde. Ela perde um brinco. Ela consegue. Entendi. Perder um telefone, já aconteceu. Mas no primeiro episódio você que perdeu a aliança, né? Que você contou. Mas É bom que a galera assista o primeiro episódio para saber o caso. Você vê que ela me acusou daquele, mas enfim. Não, mas é isso, né, gata? Eu acho que não tem muita coisa. Não tem nada que me irrita profundamente, não. Que maravilha. Mas quando eu você achei que te irritava eu nunca atender telefone. Não, isso eu já acostumei. Daí você vai ficando calejado. Eu ficar perdida no mundo. Não, mas isso é uma coisa que é muito interessante mesmo. Interessante não é a palavra, não. É diferente. Porque a Virgínia não atende telefone. Você percebeu nos contatos que a gente tentou fazer. E é o tipo de coisa que a gente está falando aqui de relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento saudável, é muito tranquilo. Mas se não fosse um relacionamento saudável, seria uma coisa que irritaria profundamente. E no primeiro episódio, eles vão voltar, eu já vou entregar aqui que eu fui o mais ciumento, mas é o tipo de coisa que daria margem pra você falar, não, mas por que ele me atendeu? Mas peraí, ela não atende nem você? Não, você é difícil liga? falar com ela, é difícil. E assim, hoje eu já acostumei. Por exemplo, no começo eu ficava muito preocupado, ligava 1, 2, ela não atendia, eu falava, será, bateu o carro, aconteceu alguma coisa? Hoje, eu vou pensar nisso se ela ficar, talvez, um dia sem falar comigo e ninguém falar com ela. Mas não, o Dedé já saiu pra me procurar, você sabe. eu já fui. Não, vi mais sacanagem, né? Já saiu pra me procurar a rua fora, não, fui lá em assim, Sabará. desorientada. Não, fui na UPA atrás dela. Rodando a cidade, ver se me achava. Porque ela tinha vários plantões que ela não me avisou. Eu fui parar na UPA, foi. E onde você estava? Na verdade, naquele dia eu fiz diferente, assim. Eu levantei e fui para um congresso. E aí o Dedé tá muito acostumado a eu fazer tudo plantão, igual todo dia, assim, né? E era um dia que eu, teoricamente, estaria no plantão. E aí, no congresso, depois no pós-congresso, eu fiquei envolvida lá com o congresso e tal. E o Dedé ligou até o telefone acabar a bateria. Não, mas não deve ter sido só eu, não, né? Não, sei Não, lá. e a culpa ainda é sua, Dedé, que ligou até acabar a bateria. Que isso, eu vou ter que defender aqui. Aí acabou a bateria do telefone e ele desorientou, tipo assim... Não, mas claro, imagina. Eu falei, eu liguei, desligou o telefone. Eu falei, e eu sabia que ela estaria na UPA. O que eu fiz? Eu falei,
vou Não, pegar aí o ele carro e saiu. fui pra UPA. Ele foi me procurando na casa da irmã dele, tipo assim, coisa Não, de mas eu fui pé na em UPA. cabeça. Aí Aí fui ele na foi UPA, na cheguei UPA. lá, o pessoal assim, é engraçado, né? Porque daí, tipo assim, o pessoal fala, pô, se esse médico estiver aprontando, falou que Pulou tava a aqui, não cerca. tá, né? E tipo, aí eu falei, Duda, eu encontrei com a... Chama aí, a Virgínia não tava no plantão hoje? Não, a Virgínia não veio hoje, não. Peraí que eu vou chamar alguém aqui. Aí acho que veio a Duda. Aí eu falei, Duda, a Virgínia não tá de plantão hoje? Não, hoje ela não tá aqui não, mas meio assim, né? Eu falei, Aí você saiu, você foi lá 2 vezes. Aí você não saiu, aí lembro. você foi lá na Unimed, que eu trabalhava na Unimed. Aí ele Gente. saiu me procurando. Aí alguém todos falou os assim, dias. olha, eu acho Não, aí que você ela- voltou na UPA. Voltei na UPA e falei, eu acho que E tinha um falou, negócio de um Duda, mas não é congresso. possível. Aí a Duda falou pra ele assim, eu não esqueço disso, porque a Duda sempre lembra. Ela falou, Dedé, lembra hoje de manhã, imagina o tempo que ele já tinha ficado. Lembra hoje de manhã, como a hora que ela saiu de casa, se ela fez tudo igual. Se ela saiu do mesmo jeito, se ela se arrumou igual, se ela fez tudo igual. Aí eu acho que o Dedé devia estar muito ansioso, aí ele deu uma respirada, e ele parou e pensou, ela foi pro congresso. Não, acho que ela falou, teve alguma coisa de congresso, mas aí até que eu tranquilizei. Assim, até a parte de não atender telefone, eu tava do lado da Virgínia, porque eu também não atendo. Mas quando o Vini liga, eu atendo. Quando é o Vini, eu atendo. Então, agora ninguém mais eu atendo. Eu detesto telefone. Mas olha que isso faz muito tempo. Eu piorei muito de lá pra cá. Piorou. Coitado do Dedé. Verdade. Sabe o que melhorou? Pelo menos agora as pessoas me postam na rede. Então, tipo assim... Aí ele sabe onde você E tá o no Instagram. onde e o eu tô. bendito do Instagram te avisa quantos minutos a pessoa tava lá. Então, a hora que ela some, tava aqui 10 minutos atrás. Tá viva, tá de boa. Sossegado. Tava gravando, tava fuçando, então tá. Aí eu tranquilizo. Mas é o que você falou, né? É a importância da mente saudável, porque isso é um prato cheio para uma mente. Pra uma mente. Claro. Que estiver querendo criar problema, que isso, sem dó, você inventa a história. Você consegue botar 6 amantes para ela no mesmo dia. Exato. Muito Se não fosse, seria uma complicação grande. Assim. Não, e pra minha mãe também, ela tinha muitas questões com isso, né? Depois que o Instagram, tipo assim, todo mundo te posta, aí Aí você sabe que a pessoa tá viva, né? Não, e as É. pessoas aprenderam. Entra em contato comigo. A mãe da Virgínia, por exemplo, quando a gente viaja, ela pergunta, ei, chegou bem de viagem? Porque ela sabe que se porque eu não perguntar pra conto nem que eu Virgínia, cheguei. ela não vai responder. Então ela já fala comigo. Chegaram bem, a viagem foi tranquila, e aí eu virei a ponte de Mas é uma coisa assessor de imprensa. que eu sei que eu tenho que melhorar, assim, porque eu não dou notícia mesmo. Nem Não, que eu mas- cheguei, nem que eu saí. Mas é porque não é É de quase uma indigente. Mas não é de maldade, é porque o dia é tão... A cabecinha não para um minuto, assim, de pensar Eu em não coisa penso nova. mesmo. Entendi. E a sua, Mas Vi, e a você não sua, falou? Vi? Qual mania do Dedé que te irrita? Que te irrita. Ai, Pode nomear aí. Ela fez uma cara de que tem uma lista, Dedé. É, vai. Deve ter mesmo. Deve ter. não, o Dedé me irrita o procrastinar algumas coisas, assim, sabe? O deixar para depois, às vezes, me irrita um pouco. E aí ele... porque é muito diferente de mim, né? A gente é muito diferente, não sei se vocês perceberam. A gente não tem... a gente não tem nada parecido. Nada. A gente é o extremo oposto, assim. Então, eu achei que ia ter muito mais coisa que me irritar. E tem, né, gente? Mas a coisa do Dedé deixar para depois é o que mais me irrita. Porque a Virgínia é muito ontem. Vamos É, fazer pra ontem, né? E eu... E eu consigo fazer 20 coisas ao mesmo tempo. O Dedé tem que fazer uma coisa de cada vez. Mas é claro. Não, ela Entendi. começa... já vamos entrar em outras coisas. Quando a gente começou a trabalhar junto, para mim, novidade, né? Enfim. E a Virgínia vinha no café da manhã com 10 coisas. Falando assim. Eu, calma. Deixa eu tomar meu café, Não, querida. deixa eu anotar. Aí eu pegava o caderno e falava assim, peraí. Vai, fala a primeira coisa, eu anotar. Fala a segunda. Porque a cabeça dela é genial e ela já consegue... E eu falava, calma, respira. E aí depois também falava, tipo, 10 horas da noite, você assistindo televisão, nada a ver. Porque a gente tem que fazer, não, uma campanha. Não, Virgínia. É que ele para fazer cada coisa. Tipo assim, ele para assistir televisão, ele para pra... Mas assim, é uma boa qualidade, porque ele está presente no que ele está fazendo, né? Até uma coisa legal da gente, porque a gente fica achando que, sei lá, ser multitarefa é uma super qualidade e tal, porque a gente faz muita coisa, mas muitas vezes a gente não está presente, né? No que a gente está fazendo. A gente tem visto isso muito aqui no podcast, e eu acho que isso é a verdade do nosso relacionamento, é que muitas vezes
uma das coisas que pouco tempo atrás a gente estava elogiando sobre a pessoa também é a que mais nos irrita. É porque é justamente a que a gente não tem e que em muitos momentos traz equilíbrio, porque tem muito momento que você quer jogá-lo na parede. Então, assim, aquela questão, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. Ótimo. Mas na hora que mas é isso, mas na hora que eu preciso que você faça um trem, é no meu tempo, assim. Eu e a Ana, eu acho que a gente já até está aprendendo isso profissionalmente, que falta às vezes um Dedé na nossa vida. Sabe? E a gente tem uma equipe maravilhosa justamente por isso. Porque muitas vezes nós dois somos esses que, tipo assim, cospe os dois, cospe 50 ideias. Daqui a pouco esquece. E aí depois, tipo assim, o que a gente conversou? Não lembro. E tipo assim, quem que era pra fazer, não sei o quê. Não, mas eu já tive outra ideia depois daquela. E às vezes falta um pouquinho disso aí, né? Mas aí a gente ajustou, porque como eu sou um pouco mais organizada, um pouco não, muito mais organizada. O podcast é sobre eles, amor. Aí eu passei a anotar. Então, tipo assim, quando a gente tá nessas brainstorm, essas loucuras, aí eu anoto, porque senão a gente vai esquecer tudo. A gente se manda áudio, por exemplo, eu tô tendo alguma ideia, a gente liga o gravador. Manda áudio. Mas... E manda áudio e escreve embaixo. Áudio sobre não sei o quê, pra depois achar. Porque exato. Senão acabou, a ideia foi embora. Só que é muito curioso isso, assim. Tipo, já aconteceu algumas vezes de alguém falar assim lá no primeiro, o que você mais admira nele? Ele é muito tranquilo. Aí, tipo, no outro, o que mais te irrita nele? Ele é muito tranquilo. Só assim, entendi. É tranquilo até demais. Próxima perguntinha, meu amor. No primeiro episódio, vocês contaram muitas histórias maravilhosas, histórias emocionantes, dificuldades. E aí, mas aqui a gente quer enfatizar, assim, qual foi o momento mais difícil do relacionamento de vocês até hoje? Nesses 18 anos que vocês estão juntos, vocês conseguem falar assim, nossa, teve esse momento que foi o mais difícil que a gente passou juntos? Foi quando a Virginia mudou pra cá, né? Foi, não foi? Foi difícil. Foi, porque daí a gente namorou praticamente 7 anos, 3 anos e meio, eu lá em Uberlândia, depois aqui. E quando ela mudou pra cá, ela comenta que ela entrou na minha vida, porque eu já tinha minha vida, o apartamento era meu, enfim. Não existiu test drive. Não existiu. Ela veio e, tipo, entrou de mala e cuia num apartamento que não era dela, enfim, mudou pra uma cidade que ela não conhecia pra trabalhar. Tipo, ela veio. E eu vim sem carro, sem eu não carro. vivo sem carro. Vocês eram namorados ainda, né? Não tinha casado. Foi quando a gente tinha casou. casado? Foi. Entendi. Logo depois a gente casou. Então, pra ela foi tudo muito novo, assim, tipo. Tipo assim, casou e veio no dia seguinte, entendeu? Aí foi um período muito difícil de adaptação, porque ela começou a trabalhar e teve que procurar, imagina, teve que procurar indicação para trabalhar. Que logo depois ela já tirou de letra e conseguiu 1 milhão de empregos. Mas assim, no primeiro momento, ela ficava meio depressiva em casa, assim, tipo, não se sentia que era uma casa nossa, tanto que, né, assim, eu acho que uma das coisas que você queria, um outro apartamento, alguma coisa, era assim, vamos começar uma coisa que não era que sua. tem a minha cara difícil. também, que tem a cara dos dois, né? Foi muito difícil, primeiro porque eu era muito dinâmica. Imagina que para pagar o casamento eu dava 36 plantões por mês. Deus é pai. Então eu trabalhava sem parar, 24 horas por dia. Daí eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha nenhum amigo, que eu não tinha carro, eu não tinha nem autonomia. E que eu não sabia o que fazer, assim. Aí Saberia numa onde é que tava o casa, sal. numa casa que não era minha, que era toda do Dedé, e ele lá vivendo normal, chegava e eu sem lugar, então foi muito difícil para mim. E outra coisa, o casamento tinha passado, né, que era uma coisa que consumia muito do meu tempo, organizar um casamento. Então foi muito difícil. Mas eu ouso dizer que a fase em que a gente decidiu trabalhar junto foi mais difícil, assim, para mim. Que foi algo mais recente. Que foi mais difícil, assim. Porque eu e o Dedé, a gente nunca... A primeira parte foi difícil para você, para mim foi tranquilo. Você não faz diferença, né? Não, mas é até bom, que aí vocês têm pontos de vista diferentes. Né? Porque eu e o Dedé, a gente sempre deu muito certo, porque a gente sempre respeitou muito o outro, assim. E é muito fácil também conviver com o Dedé, comigo é mais difícil. E como o Dedé tem isso nele, essa resiliência, essa coisa de aceitar, então a gente sempre deu muito certo. E aí durante os nossos períodos da vida, assim, essas loucuras minhas de todo dia, o Dedé sempre respeitou, mas quando eu tentava fazer ele empreender, ele meio que falava, não, esse é um sonho seu, não é um sonho meu. E aí ele falava, vai viver loucamente como você quiser, se é problema seu. Eu não, eu gosto de acordar a tal hora, dormir a tal hora, fazer não sei o quê, nananã, eu não quero viver. Sábado e domingo é sábado e domingo. Eu não quero viver essa vida, eu nunca tive o sonho de viver essa vida.
E aí, até que um momento, assim, que chegou esse momento de transição da vida que não tinha jeito, ou crescia ou diminuía. Eu sempre falei para ele, ou eu cresço ou eu diminuo, assim. Não tem opção de eu conseguir levar as duas coisas do mesmo jeito. Então, ou eu cresço ou eu diminuo. E para crescer, você vai ter que tomar uma decisão, porque não dá para ter um negócio sozinha, porque daí não vai existir casamento, né? Isso que você falou é verdade. Chega um ponto da empresa, do crescimento, a gente passou por isso também, né? Que a empresa ou ela cresce ou ela evolui. Você não fica no mesmo patamar. Porque as pessoas vão avançando, evoluindo. Quem quer evoluir, vai evoluir. Você nunca vai... Não existe parar no patamar, é só piorar. E aí, tomou a decisão. Aí ele estava infeliz no trabalho dele, enfim... E aí ele decidiu abraçar essa causa. Mas o abraçar a causa para o Dedé é muito diferente do abraçar a causa para mim. Outro ritmo. Outro ritmo. Outro ritmo. Assim, ele demorou muito tempo para entender que a vida do empreendedor né, Dedé? Assim, sim. Foi muito complicado. Não, assim, tem 2 anos e quase 3 anos que a gente vai estar junto. Não, né? 2 anos e meio. Tem tudo isso, não. Uns 2 anos. Enfim. E no primeiro momento... É muito interessante, porque meus pais, meu histórico familiar, meus pais foram funcionários públicos a vida toda. Minhas irmãs são. Então, assim, eu sempre tive essa criação voltada para esse lado. Mais de cumprir horário, blá, enfim. Estabilidade. Enfim. Nunca fui funcionário público, mas tinha meus empregos que era de segunda a sexta, né? Enfim. E a Virgínia sempre teve essa cabeça de empreendedora para frente. Então, para mim foi um choque no início, de verdade. E ao mesmo tempo que foi um choque, eu ainda tenho muito que evoluir, mas eu estou evoluindo gradativamente no meu ritmo, que é diferente do dela. Vamos registrar, é diferente do dela. Eu falo isso com ela sempre, falo, calma, que eu não sou você. Enfim, mas é aprendizado. E a partir do momento que você entende que se você não tiver de corpo e alma no negócio, não vai para frente. E hoje eu já admirava a Virgínia da vida, acompanhando de longe. Quando eu comecei a trabalhar com ela, fazendo o básico da clínica, da clínica que a gente tem hoje, que era fazer pagamento, essas coisas burocráticas. Eu falava, como é que você dava conta de, além de trabalhar, de fazer tudo que você faz, ainda pagava todas as contas, os boletos, tudo. Então, assim... E acompanhava tudo com as tabelas. E fazia tudo. Então, para mim, foi uma lição, assim, de que você tem que, se você não fizer bem feito e não abraçar e não der a vida por aquilo ali, não vai dar certo. E só dá quando você faz, não adianta. Eu acho legal a gente falar para os seguidores, para quem está assistindo, porque lá no Para Dois Serem Um, a gente tem muito esse perfil de o casal, um querendo trazer o outro para trabalhar junto, e aí não dá certo, e aí tá brigando, ou então deu certo, ou então os dois não querem de jeito nenhum. Sempre tem isso, e é legal o exemplo de vocês, né? Foram tantos anos não trabalhando junto, num período precisou tomar uma decisão pelo crescimento, então vocês pensaram, não pensou o que é melhor para a Virgínia, o que é melhor para o Dedé, pensou o que era melhor para o casal, para a empresa, né? Mas vamos ver se ela vai lembrar da primeira coisa que a gente falou quando eu vim trabalhar com você. Você lembra da primeira pergunta que eu te fiz? Não, até lembro, mas pode falar. Não. Se isso fosse atrapalhar o casamento, ele não iria. Eu falei, quando ela falou, olha, se eu vou precisar de alguém, eu vou crescer, não. Foi ótimo, eu sei, entendo. Falei, mas se isso for atrapalhar o nosso casamento, nós sentamos para conversar assim mesmo. Eu não quero. Não tem, porque para mim não tem empresa que vai pagar o nosso casamento, de verdade. Aí tem muitas coisas difíceis, dinheiro, assim, nada, né? Mas a primeira coisa. Porque além do nosso ritmo ser diferente, assim, o Dedé tenta dividir as coisas e não tem jeito. Né? Então, assim, que agora não vamos falar disso. Agora não vamos falar daquilo. Mas não tem jeito, Dedé. Tipo assim. É quase, mas assim, igual no nosso caso, né? Tinha um momento do dia que eu tinha muita ideia. Eu já mudei isso, com mudança de estilo de vida. Mas a minha cabeça funcionava muito à noite. Então, assim, dava 10 horas da noite, a gente já estava deitado. A minha cabeça tinha uma ideia e eu tinha que falar com o Vini. E aí, o Vini também tem uma cabeça muito acelerada, aí ele não dormia. Porque eu tinha a ideia, deitava e dormia, linda. E ele ficava louco lá, matutando.
Aí ele que me freou. Ele falou assim, amor, a gente pode falar de trabalho o dia inteiro, mas na hora que a gente deitar na cama, pelo amor de Deus, não fala, porque eu não durmo. A gente não, entendeu? E aí, deixa de namorar, deixa de fazer tudo porque tá falando de trabalho. E o que aí eu aceitei, eu falei, não faço isso mais. E aí, às vezes eu tenho uma ideia, eu anoto. E só falo no outro dia. E o que eu acho é que são ciclos, assim, né? Eu e a Ana, a gente passa por momentos onde que não tem como dividir. Porque você tá tão no olho do furacão que acaba que tudo se mistura, né? E você acaba dentro de casa falando mais sobre isso e tal. Mas a ideia nossa é sempre passou por esse ciclo e construir momentos onde a gente também vai ter uma divisão mais clara pelo bem do nosso relacionamento. Então a gente começou, por exemplo, né? A tomar algumas decisões e ter certas conversas para que certos momentos fossem separados do trabalho, para a gente nem enjoar do trabalho, nem enjoar um do outro. Porque, por exemplo, igual você falou, o café é muito importante para mim. Só que, tipo assim, se eu sei que eu vou sentar no café e você vai me perguntar da planilha, eu nem quero sentar no café, sabe? E aí você começa a criar uma relação que vai engolindo a outra. Então, são momentos, a gente, por exemplo, com essas questões de obra, a gente perdeu um pouco essa divisão que a gente tinha feito no passado. Por quê? Era pepino o tempo inteiro, né? É o momento e faz parte. Só que o que eu acho interessante é que, tipo assim, vocês falaram de dois momentos distintos. Um era a vida do Dedé e a Virgínia entrando. O outro era a vida da Virgínia e o Dedé entrando. E eu queria entender de vocês, né, quais foram as maiores lições que vocês tiraram por ter passado por isso, assim, coisa que vocês aprenderam, que faria diferente, que faria de novo, conversa que deveria ter tido. Em cada situação. Em cada situação. Então, eu acho que as lições que sempre ficam são lições para a vida, assim, de alinhar a expectativa, coisas que são tão bobas e idiotas que as pessoas muitas vezes fazem pouco caso e não dão a importância que tem numa boa comunicação. Então, assim, eu acho que tudo que é combinado vai dar certo. A tendência que dê certo é muito maior. Então, quando você alinha a expectativa, e não só alinhar a expectativa, é pintar todos os cenários possíveis. Então, uma das coisas que eu aprendi muito na minha entrada na vida da Virgínia profissionalmente é que, assim, era um ambiente novo para mim, que eu ia muito mais aprender, muito mais demandar dela do que entregar alguma coisa, mas sabendo também que eu tenho meu valor, que eu vou contribuir quando eu pegar o jeito, enfim, e assim que eu peguei o jeito, eu tenho certeza que eu contribuo, mas eu acho que o importante é se alinhar a expectativa e ter humildade, de saber que você não está certo todas as horas, apesar de que a Virgínia está certa quase sempre. Quase sempre. Mas enfim, mas é isso, eu acho que a lição que fica é você ter humildade de reconhecer, e isso serve, eu acho que não só para o trabalho, né? Se a gente tiver isso, como eu falei no casamento lá, vocês estavam presentes, do respeito, da admiração, o resto você consegue. Enquanto você tiver o respeito, a admiração e a humildade de reconhecer, o resto é fichinha, é tranquilo, você vai conseguir levar. Você sabe que sua fala no casamento me marcou tanto que eu fiz um conteúdo no meu Instagram. Eu vi. Foi muito linda aquela fé. Eu anotei na hora que você falou, que lindo isso. Eu falo para todo mundo. Eu acho que é respeitar o tempo do outro, né? Que é difícil para pessoas de personalidade como a minha, assim. Então, eu admiro muito a resiliência, a capacidade do Dedé, assim, né? E a gente trabalhar esse respeito, essa humildade todo dia, às vezes é muito difícil para mim, que sou muito acelerada, que talvez para ele seja mais fácil, porque ele tem esse treinamento, né, do atleta. Tá vendo? E para mim, não, eu tenho, na verdade, o treinamento da sobrevivência, né, que é diferente. O Dedé nunca precisou sobreviver. Eu tenho que sobreviver desde que eu nasci, né? Então eu acho que essa diferença, não, né? Não precisa sobreviver. Não, Estou vivo até agora? Não. Estou vivo até hoje? Não, porque quando você tem um alicerce, e aí a gente fala assim, um alicerce financeiro de pai e mãe e tal, é mais fácil durante a vida para você seguir. Eu não, como eu tinha sonhos muito grandes, e financeiramente, assim, eu tinha que buscar tudo sozinha, eu acho que essa gana da sobrevivência é um negócio meio animal, assim. Então, acaba que é difícil, às vezes, para você conseguir respeitar o limite do outro. Então,
Então, é um exercício diário para mim. Assim. Eu acho que é legal desse paralelo dos dois exemplos que vocês deram, porque eu acho que é legal comentar com as pessoas, porque assim, todo mundo passou por isso de casou e morar junto pela primeira vez, de organizar um casamento. E você viu... Passou por uma obra. Quem passa por uma obra e não separou, e a pandemia não separa, mas que é bobagem. E tudo isso a gente sabe que é difícil. E torna a vida extremamente complicada e a gente precisa desses aprendizados para passar por isso. E muitas vezes, quando vai tomar uma decisão como essa profissional de trabalhar junto, acha que vai ser fácil. Né? Então, assim, a gente vê isso muito, esse imediatismo, muitas vezes, na cabeça das pessoas, que, tipo, tá 3 meses trabalhando junto e fala assim, não dá, foi o maior erro da minha vida, e desiste dali. Cara, se você tivesse desistido nos primeiros 3 meses do casamento, que estava difícil de acostumar com a rotina, não estava aqui. Se tivesse desistido no primeiro 3 meses de obra, porque nenhuma dura menos que 3 meses. Qualquer desafio que você se propõe, os primeiros 3, tudo é difícil no início. Difícil, cara. É difícil. É difícil. E a gente tem que querer muito para poder seguir. Tem que querer muito. Esse é o ponto. Isso. E o receio do Dedé, né, de ter medo de quebrar o casamento, o Vini também teve esse medo no início. Eu acho que é o medo mais comum de todo casal que vai empreender junto. O Vini falava... No início, quando ele ainda estava mais com medo, ele falava assim, amor, se a gente for fazer qualquer coisa que termine o nosso casamento, eu prefiro nem começar. Porque o nosso casamento é em primeiro lugar. Então, por isso que a Vi falou, tem que querer muito, tem que querer os dois fazer dar certo, os dois enxergarem o mesmo objetivo. E quando a gente começou a trabalhar junto, também foi muito essa coisa de respeitar o tempo do outro. No meu caso, foi respeitar o jeito do outro trabalhar. Porque eu sempre trabalhei no silêncio, uma velhinha acesa, um cheirinho, paz. Cara, o Vini trabalha num caos, assim, a mesa bagunçada, som ligado, televisão ligado, tudo ligado, fone. Uma coisa que na hora que eu entrava na sala dele, eu falava assim, e mexendo com planilha na época, né, quando a gente começou, ele veio para tudo chato que eu fazia burocrático, ele foi ele organizando para deixar o meu tempo para onde eu sabia brilhar. E eu olhava assim e falei, cara, não vai dar nada certo, vai dar tudo errado, que não tem condição de trabalhar desse jeito. E aí ele me botou um limite, falou assim, olha só, eu sempre trabalhei desse jeito. E você sabe que eu sempre fui muito bom em tudo que eu fiz, onde eu fiz. Você tem seu jeito de trabalhar, eu tenho meu jeito. Respeita o meu jeito. Porque, cara, eu achava assim o caos. Como até hoje eu acho, mas por isso que a gente tem sala separada e a gente vai se alinhando, né? Porque senão... A união potencializa tudo, o que é bom e o que é ruim. É igual quando você tá com um namorado, tá tendo problema, tem gente que acha que casar vai resolver, casar vai potencializar os que vocês têm de bom e os problemas também vão potencializar. E trabalhar junto é a mesma coisa. Se você tem coisa que você tá botando debaixo do tapete em casa, na hora que você levar isso para dentro do trabalho, só vai aumentar a quantidade de coisa debaixo do tapete e essa explosão vai ser muito maior, né? Então, entra até um pouco na próxima pergunta do que a gente quer fazer, né? A gente tem um termo no Para Dois Seriam que a gente fala com nossos seguidores, que é conversas difíceis. E ainda mais quando tem um casal que empreende junto, tá junto o dia inteiro, 24 horas por dia, isso é muito importante. Então, a gente queria saber assim, vocês costumam ter conversas difíceis entre vocês? Ou vocês são aquele casal que vai deixando tudo para debaixo do tapete, uma hora, se der, conversa, e vai acumulando, e vai virando mágoa, vai virando ressentimento? Como é que é essa dinâmica suas de conversas difíceis? Eu acho que eu sou mais propenso a ter conversas difíceis. A Virgínia já segura mais a onda, assim, já meio que... E é uma coisa que eu falo com ela, porque eu acho que isso não tô falando que é certo ou errado, é característica. Isso. Cada pessoa tem uma forma de lidar. Por exemplo, eu sei perfeitamente quando ela está nervosa comigo. Eu conheço perfeitamente. E eu fico perguntando, o que aconteceu? O que eu fiz? Ela, não, nada. Aí no começo ela fica, não, nada, tá tudo bem, mas eu sei que não tá. Aí chega uma hora que ela, metralhadora. Não, mas então, assim, eu não precisaria falar. É porque, assim, eu não discuto relação, gente. Eu nunca discuti relação na minha vida. Mas você vai deixando os assuntos, não é deixando acumular? É porque o que tem que falar, eu falo. E o que eu preciso resolver comigo mesma, eu resolvo. Entendeu? Entendi. Mas ela você transborda. Discutir relação, tanto que quando a gente começou a namorar, era uma coisa que o Dedé sempre ficava. E eu não tenho paciência de discutir relação. Não é pra mim. Então, tipo assim, se resolve, eu me resolvo e vai dar tudo certo. Mas não é que eu magoo, não sei o que, não. E daí, quando a gente fala de trabalho, tem um monte de coisa assim que eu tenho que digerir para eu entender como é que a gente vai organizar, sabe? E isso é na minha vida, não é só com o Dedé, é com a Michelle, é com qualquer coisa, porque a minha tendência é fazer e resolver o problema.
E aí, como eu tenho um respeito para não sair atropelando tudo que ele faz, eu tenho meu tempo. E aí ele, às vezes, fica ali, que não sei o que não sei o que. Eu falei, aqui, eu vou estourar mesmo, porque você não para de perguntar. Assim. Eu também preciso muitas vezes digerir para para colocar para fora, porque para mim vai ser a pior coisa colocar para fora e ser mal entendido, que vai ser um outro problema agora. Exatamente. Aí o Dedé às vezes me obriga a falar, sabe como? E talvez não precisaria ter aquele embate, porque depois que eu digerisse e entendesse como é que ia resolver, o negócio vem espontaneamente, assim. Então, eu não sou a pessoa das conversas difíceis mesmo, porque eu consigo muito me resolver sozinha. E às vezes eu preciso só ficar quieta. Mas e, por exemplo, sabe? E abertura para o ouvir, no sentido assim, porque eu acho que vocês são parecidas, acho que a Dedé tem muitas coisas parecidas também. Por exemplo, se tem algo que ele não está se sentindo bem, que ele precisa trazer isso para você, olha, isso está me incomodando e tudo mais. Né? Que você falou que não gosta de ter essas DRs. Pra você, tipo, é muito prático. Não tá te incomodando, beleza? É isso mesmo e tal? Ou não? Dá pra... Você entende? Pergunta pra ele. Não sei. Não, você tem que falar. Eu sou boa pra ouvida, né? Eu não tenho paciência, gente. É porque às vezes eu tô olhando o lado do Dedé, às vezes ele tem alguma coisa que ele quer falar que incomoda ele, que não quer que você faça mais, mas ela não quer escutar, isso, Dedé? Ela é muito impaciente. Não, ela não tem muito dessas coisas, não. Ela é muito prática. Eu sou muito prática. Tipo, se tá te incomodando, fala logo, sabe? Assim, para de sofrer. Resolve, fala aí, vamos resolver. Eu não tenho muito aquela coisa, ai, meu Deus, mas isso. Não, fala. E, tipo, eu imagino que pra você, tipo, uma pessoa, vamos supor, algo que tá incomodando dele há um tempo, pra você não faz o menor sentido, porque, tipo, por que você não falou lá atrás e ficou sofrendo com isso um tempo, né? Tipo assim, então você não consegue nem entender, porque fala, por que você não falou antes, né? Tipo, você falou. Aí, às vezes, assim, no trabalho, por exemplo, lá no lapidário, com as pessoas que eu dou curso, às vezes um monte de coisa assim, a pessoa fica sempre cheia de dedos umas com as outras, e aí no final não faz nada, sabe? Daí na hora que a pessoa me pergunta, eu falo tudo que tem pra falar. Aí, às vezes a pessoa fala assim, e aí a Virginia brigou. Eu falei, briguei? Gente, mas eu nunca brigo. Eu não briguei. Se você não queria ouvir o que eu te falei, são outros 500, assim. Tipo, porque ela é sutil como uma patada de um hipopótamo. Eu falo assim, uma coisa é brigar, outra coisa é você não querer ouvir o que você tem para ouvir. Mas isso acho que vai muito de criação. Perfil, né? E perfil, porque assim, eu vejo essas diferenças assim, a gente vai exigindo um monte de filtro na vida que são desnecessários. Só que a gente foi aprendendo que eles têm que estar lá. Então, assim, Dedé, não é que tá ruim, é porque eu acho que poderia ser melhor. E o certo era falar assim, tá ruim. Só que a gente, muitas vezes, bota... Eu, por exemplo, eu boto muito filtro no que eu vou falar. Pra eu falar assim, não gostei, eu falo, rodeio, porque eu não consigo falar, porque eu tenho medo de incomodar, medo de ser rejeitado. Mim você pode falar qualquer coisa, então, porque nada me chateia. Então, mas essa que é, eu acho que é a grande arte da vida, é você saber como o outro vai se sentir, assim, porque com a Virginia você pode falar, tá ruim, horroroso, muito ruim, pode muito falar ruim. Qualquer coisa pra mim. Pra mim, vai soar como uma patada meio agressiva. Pro Vini, talvez, nada. Então, assim, eu acho que o nosso grande desafio, principalmente falando de empreender, de lidar com pessoas diferentes, é se adequar ao seu discurso à sua audiência, à pessoa que você está dando feedback, porque é muito importante, e assim, a comunicação ela pode se perder, talvez do jeito que você deu o bom dia para a pessoa, sabe? E a Virginia deve achar, claro que pro jeito que ela pensa na vida, isso é uma bobagem gigante, mas não é. Tanto que tem perfis totalmente diferentes e formas de dar feedback totalmente diferentes, que vão surtir efeitos para um e para outro. A pessoa fala assim, nossa, você tá com frescura, vai, desembucha, anda logo, fala logo. Então, o nosso desafio é saber. Eu concordo com você, Dedé, porque eu sou a praticona que, gente, é isso mesmo, vamos embora, fala, não sei o quê. E a vida inteira eu fui muito achada de grosseira, porque eu era muito prática. Mas tendo time, né, eu vim trabalhando junto, eu fui aprendendo a amansar um pouquinho e ter um pouco, porque eu também sou super impaciente. E ter um pouco mais de paciência com o tempo das pessoas e tal, inclusive com o Vini, porque senão a gente ia brigar no trabalho, mas chega em casa e aí, como é que fica? Mas é legal entender que
é tão o que o Dedé falou que muda até de situação para situação. É, por exemplo, muda. A Ana, ela é muito mais direta. Então eu posso ser muito direto com ela Que eu também em não quase ligo. tudo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa você pode ser direto em tudo, mas dependendo de quem está perto e você for direto com ela, então pode ser se for um assunto profissional. E, por exemplo, às vezes perto da equipe, a pessoa vai sentir ferida, porque o trabalho é tão importante, tão dedicado que ela, se você tivesse falado em casa, tipo, na lata dela, não tem problema, mas apareceu alguém por perto, e às vezes se fosse uma outra pessoa, não teria problema. Então, tem uns gatilhos na nossa vida, então, você pode falar como é que na frente da minha mãe, não, aí na frente da minha mãe já ativou um negócio que eu não queria, e aí dá problema. Né? Então, é a delicadeza de Não, mas você sabe o que humano. acontece comigo? É uma coisa que as pessoas sempre me perguntam se eu já fiz curso. Imagina, isso até as minhas secretárias falam. Você já fez curso para escrever e para falar, nananã? Daí, outro dia, eu fico pensando, assim, o que acontece na prática? É porque, com marido e mulher, você quase sempre não precisa ter esse filtro, né? Principalmente na relação madura, assim, dificilmente você precisa ter o filtro. Agora, nas relações interpessoais, é porque eu falo com tanta certeza o que eu tenho que falar, e quando eu preciso ficar calada, eu fico, entendeu? Que incomoda também, sabia? Porque daí, às vezes, o negócio que é o que acontece com o Dedé, às vezes. Porque, às vezes, eu não estou pronta para falar, daí eu fico calada. Aí a pessoa incomoda porque você está calada. Então, é difícil também, né? Eu consigo entender muito esse lado profissional, porque, assim, a gente, quando a gente tem uma mulher que a gente ama demais, que a gente admira demais, e que é extremamente bem-sucedida, e a gente vem para o negócio, a gente carrega um peso muito grande de não só ajudar a prosperar, não só de atender a expectativa, não só de não estragar e não atrapalhar. Não atrapalhar. Então, tipo assim, a gente tá o tempo inteiro pisando em ovos, tentando entender. E não é à toa que vocês são bem-sucedidos. Vocês são extremamente competentes e têm esse perfil de vou matar o leão e vou atrás e vou caçar e tudo mais. E o que é completamente diferente do nosso. Então, é um monte de perguntinha que fica o tempo inteiro do tipo, tô decepcionando, tô deixando na mão, tô fazendo certo, tô fazendo errado, como é que eu posso ajudar mais? Alinhado com, mas o meu jeito de ajudar não agrada muito. Cara, é difícil pra cacete. Encontrar a arte esse da nosso... relação. É a arte da relação. E falando em arte de relação, tem uma pergunta aqui que é interessante. A gente sempre fala sobre o meio que a gente vive, né? E a gente vai filtrando esse meio na nossa vida, né? Então, a gente vai cada vez se conectando com casais que a gente admira e saindo um pouco de meios, como a gente sempre dá esse exemplo, né? De chegar na encontros de turma, vai os homens para lá, as mulheres para cá, as mulheres vão reclamar do marido, os homens vão falar besteira e tipo assim, e aquela pessoa que você fala assim, a Ana fez isso, e ela fala assim, mulher é foda mesmo, tipo, vai botar em cima. Bota lenha na fogueira, né? E a gente queria saber de vocês, assim, como é que é esse relacionamento, network de vocês quando fala de vida 2? Tem pessoas que vocês admiram, que aconselham vocês, que ajudam vocês nessas decisões? Tem pessoas que influenciam as decisões de casal de vocês, ou pessoas que vocês gostam de pedir conselhos, alguma coisa, ou vocês não se abrem? Não. Geralmente se resolve. Não tem. Eu acho que a gente, pelo menos, eu sempre miro nos bons exemplos que a gente tem. Então, assim, isso que o Vini falou é a maior verdade. Encontro de turma, vai um para um lado, mulher para o outro, mulher reclamar. Geralmente eu fico com os homens. Alguém que me entende. A Virgínia geralmente não fica com as mulheres porque ela acha as conversas muito, muito tontas, enfim. Mas é o tipo de coisa que eu acho que essa questão você tem que ter uns casais ou pessoas que você admiram, relações que são duradouras, que são boas, e pegar os bons exemplos, porque o relacionamento o ser humano é a parte mais difícil do mundo. Então, assim, o relacionamento, se você não quiser muito que dê certo, ele não vai dar certo. No nosso primeiro casamento da igreja, o padre perguntou, por que você está casando? Você está casando para fazer ela feliz, não é para você ser feliz. Então, se você não pensar assim... Nosso primeiro casamento, que a gente já casou 4 vezes. A gente casou na igreja, no cartório, enfim. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é nisso, assim, como fazer o outro feliz e, lógico, tratar com respeito. Eu acho até engraçado, porque muitas pessoas, quando as pessoas ficam reclamando de casamento, cara, sinceramente, eu
Não é porque eu tô no podcast falando, não, eu não tenho que reclamar. Isso é uma coisa... Eu converso muito com vocês, né? Porque, assim, a gente tem uma dificuldade, entre aspas, assim, que a gente tem um monte de amigos, principalmente amigos que a gente viveu a vida inteira juntos, assim, mas a gente tem uma maturidade de relação muito diferente, assim. As questões que são questões para a maioria das pessoas não são questão para a gente, entendeu? Então... É engraçado. Pode parecer até que mas a gente também passa por isso. E daí parece que é difícil, assim, né? Quando a gente está... Tanto que quando a gente está no meio, eu geralmente fico com os homens, porque é difícil para mim, assim. Primeiro que eu não tenho filho. Então, a questão... Os assuntos, né? Então, é mais difícil, assim, porque aí elas têm conflitos em relação aos filhos que eu não tenho. Então, é difícil para mim, às vezes, entender. E eu e o Dedé, a gente sempre teve uma relação madura. Então, a gente sempre se resolveu. É difícil a gente... E a gente também não serve muito de base para os outros, né? Porque o que é questão para a maioria das pessoas não é questão para a gente. Igual no nosso caso, apesar... A gente também é assim, a gente se resolve. Mas tem alguns colegas, alguns amigos próximos que a gente, às vezes, conta alguma coisa. Igual quando a gente vai lá fazer um botox, a gente fica conversando. A gente compartilha, assim, um caso ou outro. Porque são pessoas que a gente confia, que a gente admira o relacionamento. Porque o que a gente mais vê acontecer, os nossos seguidores e amigos, é você ou pedir conselho ou compartilhar sua relação com pessoas que não são autoridade no assunto. Como o Dedé falou, não são pessoas que me inspiram. E aí você vai lá, conta uma coisa, uma intimidade ou alguma coisa, e a pessoa começa a te dar uns conselhos, nada a ver. Sabe? Sabe que hoje, uma das coisas que eu vejo hoje o mundo é muito de aparência. Muito, muito, muito. Então, por exemplo, se alguém pegar o meu Instagram pessoal e for olhar, vai ver que eu sou casado, que tem foto com a Virgínia, mas assim... Vai achar que ele é comentarista de esporte. Não é aquele negócio, todo dia eu amo a minha esposa, não é. Porque hoje em dia tem muita aparência. Então, assim, quantas pessoas não fazem uma selfie que, tá viajando, faz uma selfie e a viagem foi uma besta. Isso. Então, teve uma vez que a gente viajou com uma amiga da Virgínia lá para o Nordeste, a gente ficou um final de semana, né, com a Marcília lá ficou uns 4 dias. Lá em Porto de Galinhas. A gente não tirou nenhuma foto. Parece até que a gente nem foi. Eu e a Virgínia. E quando a gente voltou, ela falou, nossa, nós não tiramos nenhuma foto. Não, mas nem com a Marcília. Nem com a Marcília. A Marcília cobrou isso, porque ela queria ter tirado uma foto. Mas foi um final de semana tão leve, tão gostoso, que eu falei assim, Virgínia, o nosso final de semana foi ruim? Ela falou, de jeito não foi maravilhoso. Então, a gente não tem necessidade, mas hoje em dia a gente está tão refém disso, de ter que mostrar. Eu confesso que a gente podia ter tirado foto para a gente ter conosco e guardado. Mas eu não vejo necessidade e eu não me sinto pressionado assim de fazer declaração toda hora, fazendo... Não, o que você comentou agora, né? Eu prefiro muito mais conversar com as pessoas que eu admiro, que eu sei que tem uma relação boa, do que pedir conselho para uma pessoa que talvez no Instagram seja a vida perfeita, mas na realidade você sabe que não é. Esse amadurecimento do relacionamento, ele não é à toa. Quando a gente fala lá atrás das conversas difíceis, né? Ela não necessariamente precisa ser uma conversa. O que a gente quer trazer com aquilo é justamente assim, a gente resolve, a gente bota ponto final nas coisas e a gente não fica carregando aquilo para frente, porque seja falando de uma vez só, seja porque tem mais tempo, o formato que cada um resolve, o problema é que muitas vezes as pessoas não querem resolver, elas não querem passar pela dor e pelo processo de resolver o que tem que resolver, e aí carrega aquilo para esses encontros dos amigos. Então, tipo assim, fica chato porque fica redundante, você fala assim, cara, eu já tive um amigo que eu interrompi e falei assim, cara, mas você já falou isso com ela? Ele não. Eu falei, mas então para de falar comigo, porque tem 6 anos que eu escuto a mesma história e não vai mudar, sabe? Só que a gente escolhe ser diferente e, naturalmente, a gente vai se cercando de pessoas que têm isso, porque o ambiente é agradável de estar perto, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de trocar. As outras pessoas, não é que a gente exclui da nossa vida, mas em vez de uma vez por mês, passa a ser uma vez por ano, passa a ser uma vez a cada 2 anos, porque não tem essa afinidade. E não é à toa que as pessoas que estiverem assistindo os podcasts vão ver que as pessoas que têm vindo aqui, estão participando com a gente, são justamente essas pessoas que a gente vê isso na vida, sabe? Que prioriza ser uma relação boa e hoje saudável. Os casais que a gente convive são bem assim, né? A gente não fala de relação uns com os outros, a gente fala da vida, né? Não existe isso. E às vezes a gente chega... em grupos diferentes, a gente até assusta um pouco, parece que a gente é meio que um peixe fora d'água, assim.
Mas É que não é mesmo, verdade, essa né? coisa de discutir a vida, assim, reclamar um do outro, E- não é uma e coisa... só uma coisa, é legal que associam isso à sorte. Né? É. Todo mundo aqui sabe. Não, mas você fala isso, Virgínia, porque você deu sorte que o Dedé, É. ele compra isso. seus sonhos. Não, Dedé, mas você tá falando isso porque você deu sorte. Porque a Isso, Virgínia não fica de Exatamente. mimimi na sua... Tipo, as pessoas acham que é sorte. Mas, e não que a gente escolheu ter uma relação assim. Eu tenho certeza que muitas das rodas, se o Dedé conta, ela não atende o telefone, né? Cuidado. Você é trouxa. A galera com vai certeza. por um lado, velho. Com certeza. Totalmente errado. Tipo assim, tá aí. E pra ele, talvez no início não foi natural isso, e ele aprendeu a lidar com isso. Se vocês se resolveram, ele se adaptou. Beleza, vamos ser felizes, cara. Agora ele poderia estar todos os dias remoendo isso, sofrendo com isso, reclamando com os amigos disso e alimentando uma coisa ruim, né? Queridos, tem algum momento que marcou muito a vida de vocês? Ou um momento ruim, ou um momento bom, mas desses 18 anos de relacionamento? Se tivesse pensar um momento que marcou, assim, e tipo... Não, difícil, hein? São perguntas muito difíceis. Você hein? pode ir primeiro agora, gata. E Tem que pensar. é legal que às vezes vem na cabeça, porque tipo assim, a gente fala de casamento, a gente fala, né, passando por uma crise, tentando engravidar. E é engraçado que normalmente quando pergunta isso, às vezes vem assim, o eu te amo sem querer, sabe? Que marcou. Tem uns Juro que eu momentos pensei muito legais. nele. Juro que eu pensei nele. Não, mas teve. Ó, eu acho que se você for falar assim, né, momentos que marcaram, eu acho que tem tantos momentos bons quanto momentos ruins, assim. Mas teria que ser um. Um só. É. É justamente para ver o que vem, assim. Eu acho que a doença do pai do Dedé foi um marco muito importante, assim, na nossa vida. Porque a gente assumiu, assim, o cuidado e eu acho que não era uma coisa que o Dedé assumiria sozinho, assim, se eu não existisse, né? Assim, aquela coisa do a gente tem que resolver, essa é uma responsabilidade nossa e a gente não vai ficar para assim deixar de fazer. E mesmo com a minha vida do jeito que vocês sabem como é, que eu nunca tô e tal, eu falava para o Dedé, às vezes o pai dele ficava doente, eu falava, desmarca tudo, vamos pegar o carro agora e vamos para Uberlândia. O Dedé falava, você está doida? Eu falava, não, é assim que funciona. É assim que funciona cuidar do outro. Não tem nenhum motivo que te faça segurar, assim. E o Dedé falava, não, calma. Às vezes, Dedé, não existe outra opção. E aí eu lembro, assim, de quando a gente assumiu, de ser muito novo para o Dedé, e às vezes para mim não, porque eu tenho esse instinto, Essa né, veia. de assumir responsabilidades muito grandes. E eu acho que a gente cresceu muito, né, Dedé? Amadureceu muito, assim. Foi bom você puxar esse assunto, porque assim, eu nunca, acho que nem que eu vi, não comentei assim, isso, mas meu pai morava em Uberlândia e a gente morava aqui em Belo Horizonte, meu pai tinha uma namorada lá e convivia mais com a família dela, enfim. E meu pai bebeu muito, fumou muito, enfim, teve uma vida muito desregrada, aproveitou tudo que podia e não podia, mas aí, por muitas vezes ele ia para o hospital. Isso é interessante comentar, porque para mim foi uma virada de chave, assim. Ele ia para o hospital e ficava lá no CTI, essas coisas. E minhas irmãs morando fora também, a gente não ia em Uberlândia visitar ele. Você passava, ficou uma noite lá, não sei o quê, e foi para casa. Aí, quando ele ficou doente mais grave, começou a ter problemas recorrentes, a Virgínia que me mostrou isso. E aí a gente começou a ir, pegava carro aqui de noite, sexta-feira, e ia para Uberlândia, dirigia à noite e tal. E eu comecei a perceber o quanto que eu estava negligenciando meu pai. Porque, assim, ele ficava lá com família que não era dele, era a namorada dele, enfim. Às vezes ele dormia sozinho. Então, para mim, foi uma lição gigantesca de cuidado que, honestamente, assim, não era por maldade, por não amar meu pai. Era por ser largado mesmo, assim, um instinto que não estava conectado com o que realmente importava. Então, assim, e marcou muito porque... Você lembra o primeiro dia? O dia mesmo que aconteceu? Não. A gente estava num bar. Aí a gente estava num bar. Tava eu e você, a Cris. Não. Aí a gente estava num bar, assim. Tá. Acho que eu tô lembrando. E aí o Dedé começou a atender o telefone da irmã dele e começou a falar, tipo assim... Ah, não, mas aí talvez ele vai para casa hoje, e talvez não sei o quê, e talvez... Aí eu falei, o que está acontecendo?
Meu pai tá no hospital. Meu pai tá no hospital. Eu falei, o quê? Seu pai tá no hospital? Aí ele falou, eu falei, como assim seu pai tá no hospital? Eu não sei. Suas irmãs estão lá? Você tem alguém falei, lá? Tem alguém lá? Sua irmã tá lá? Suas irmãs estão lá? E o Dedé, não. Eu falei, mas assim, aí eu lembro. Não, com naturalidade. Com uma naturalidade, assim. Tipo assim, não, hoje vai fazer um procedimento simples lá, porque o coração dele tá com uma arritmia. Eu falei, o quê? Seu pai tá com arritmia? Eu falei, você tá doido? Pede tá mais aqui. uma aí. Desce mais uma cerveja. Eu, tipo assim, tá acontecendo isso e eu nem sei. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada com vocês, assim. E tinha, mas é verdade. Eu falei, tem algum problema. Eu falei, nós vamos pegar o carro agora e nós vamos para lá. Não existe isso, uma pessoa que tem família tá no hospital sozinho. E isso para mim não tem justificativa, não tem. Você tá louco, né? E assim, aí a gente começou a ficar mais próximo, a Virgínia, enfim. E uma das coisas mais legais assim da história é que meu pai passou a idolatrar a Virgínia, porque ela descobriu a doença dele, mudava remédio, fazia tudo. E ele sempre foi muito reticente nunca gostou de médico, fugia de médico, porque ele sabia que ia encontrar alguma coisa, porque na vida que ele levava. Mas aí no final da vida dele assim, foi muito bom, porque ele viu tanto que a Virgínia cuidou dele, e ele qualquer coisa falasse, nossa, a Virgínia falou, o que a Virgínia acha? Todo dia ele falava. Não, o médico falou alguma coisa, Virgínia, olha aqui, se ele passou os remédios certos. E a gente mudou tudo, né? Fez ele vir pra cá, fez ele casar de novo com a mãe do Dedé, fez assim, foi uma... Foi bom. Foi um momento que... Um bom momento para marcar uma coisa e recordar. bem marcante, assim, que mudou tudo, né? Foi mesmo. Não, mudou minha visão, de verdade, assim, de cuidado. Eu amadureci muito e, enfim, ainda bem que eu tive a chance de cuidar. A gente fala que toda situação tem um presente, e tem mesmo, né? Tem uma pergunta muito legal agora. Um pouquinho mais. Outro caminho aqui, ó. Se vocês pudessem trocar de lugar um dia, o que você gostaria de experimentar, de viver, de experienciar na pele do outro? Nossa, essa eu tenho a resposta na ponta da língua. Então diga. Meu sonho é sentir esse prazer da endorfina de fazer atividade física, de amar tanto um esporte, assim, de meu Deus, esse negócio de... Que isso? Um atleta, né? Que é isso? Meu sonho é saber. Você sabe assim, que o Dedé, na vida da nossa construção do negócio, né? Eu pelejava todo dia para o Dedé fazer umas coisas, assim, fazer uma tabela, fazer não sei o quê, assistir uma aula, fazer e ele achava que ele sabia tudo. Ele achava que lá na indústria farmacêutica ele sabia tudo. Ele tinha aprendido tudo. E tudo isso que eu falava era uma bobagem. Já estou cansada de saber disso. Aprendi isso lá na indústria. Eu falava, gente, mas aprendeu e cadê, né? Como é que faz? E aí eu falei, não, agora vamos fazer uns cursos. Eu comprei um tanto de curso. Vamos no Thiago Nigro, vamos no G4, vamos não sei o quê, E ele, aquela coisa, tipo assim, o que eu vou aprender lá que eu já não sei, né? Porque antes ele tinha isso, ele mudou, mas ele tinha isso. Ele achava que tudo... E aí eu comprei um curso no G4 e esse curso dava troféu. Lá falou que dava troféu, o homem pirou. Não, aí dava troféu. E aí, se assistisse, ganhava uma medalha. Se não sei o que, E aí o Dedé ficou animado. Eu falei, gente, mas se eu soubesse que era só não uma medalha. O instinto do atleta, né? De competir. Gente, como é que pode? Isso? A gente tá falando de atleta. Lá no primeiro episódio, o Dedé contou esse rolê de quando ele era jogador de futebol, quando eles se conheceram e tal, quando ele era atleta. Mas se eu tivesse na pele do Dedé, eu queria aprender como é que é isso, gente? Eu te entendo, Virgínia, eu te entendo. Eu gostaria também. E você? Não, eu queria entender como é que ela tem tanto prazer trabalhando desse jeito. E não descansando. E não descansando. Porque, assim, uma das coisas que a Olinda fala comigo direto, fala, eu tô preocupada, a Virgínia não vai aguentar, porque ela trabalha incessantemente o tempo todo, né? Não tem um segundo de folga, e não é que... E para ela não faz falta. Entende? Ela viaja pro México, de Camboriú, vai pro México, dá uma aula, volta, chega aqui e vai atender. E ela vai, tranquila, assim. Então, de verdade, eu queria ter essa energia, porque
Eu acho que eu só tenho se for pro esporte. Mas pro esporte ele tem que saber como é que é isso. Cada pessoa canaliza a energia para um campo. Mas ele pensa uma coisa, pô, como é que você tem essa energia toda pra trabalhar e você não consegue ser viciado em ir na academia de manhã? Tipo, é por isso que eu falo, a energia tá lá. Só que a questão é, alguma chavinha que faz a gente ir nesse leão e o outro faz isso, outro. Mas a Virgínia, por exemplo, ela é capaz de trabalhar 7 dias por semana. E aí, se você chamar ela para trabalhar mais um pouquinho, ela vai conseguir um tempo. Mas você falar assim, vamos jogar um tênis? Ou, sei lá, vamos fazer uma caminhada? Ah, eu tenho que trabalhar, não tem como. Tipo assim, e uma das coisas que eu falo também para a vida, que tudo que você quer, você vai conseguir fazer. Basta priorizar. Então, você nunca vai falar... A sua resposta, eu não tenho tempo, nunca é verdadeira. Nunca. É prioridade. Nunca tempo é prioridade. Exato. Né? Tanto que a pessoa acorda 4 da manhã, vai para academia, ou vai... Enfim, você vai dar um jeito pro que te dá prazer. É isso, exatamente isso. Assim. O prazer que ela sente de endorfina deve no trabalho. Vem do trabalho, com certeza. Adrenalina. Eu sou viciado em endorfina. Adrenalina. Maravilhoso. Porque já temos um Bela tema, combinação. já temos um título para esse podcast. O casal adrenalina e endorfina. Agora nós vamos para as perguntinhas de seguidores. A gente acabou abordando muito isso, mas a gente pode fazer uns bate-bolas. Assim. Ou então seleciona tem uma aqui que eu acho que a gente não falou, assim, mas é uma pergunta interessante. Assim, ó. Qual o segredo para tantos anos... Quer falar alguma coisa? Quem que é o seguidor que perguntou? Não, é porque a gente tem tipo um quadro que a gente chama Pergunta do Seguidor, então, sabe? Aí a galera manda e a gente faz. Qual o segredo para tantos anos de casamento? Afinal, tem que querer muito, né? Resiliência e respeito. Eu acho que tem que querer. Mais que tudo, a gente fala isso muito, assim, para os nossos amigos, assim. Tem que querer todo dia, né? Todo dia você tem que acordar e querer respeitar o outro e aceitar as diferenças e saber até onde a gente pode ir. Eu acho que o segredo é querer todos os dias. Amor é bonito falar, mas amor é só consequência. Amor, se não tiver as coisas que somam antes, não dá certo, não adianta. Então, ninguém vive de amor, não. Amor é só uma consequência do relacionamento com respeito, com admiração, enfim. E eu acho que é legal a gente falar, porque quando a gente fala assim, né, resiliência, as pessoas falam assim, você tem que fazer isso, sabe? É trem ruim, né? Não, é tipo, tudo que é maravilhoso na nossa vida dá trabalho. Demanda resiliência. Né? Para manter um corpo saudável, você tem que ter persistência. E aí você vai colher os louros de ter a saúde boa, de se olhar no espelho e ficar feliz. Eu quero ter uma empresa bem sucedida, com muitas cifras bonitas, não sei o quê. Vai dar trabalho. E aí você vai poder colher o... Então, assim, o casamento que dá trabalho para construir, ele é maravilhoso. A sensação é muito boa. Se tivesse ruim, a gente ia embora. Né? Agora que dá trabalho, dá trabalho. E sabe que eu acho que é um reflexo da sociedade hoje, a gente tem tudo muito fácil, né? A nossa geração passou por muitas coisas, da internet de escada até hoje, que é tudo muito fácil, enfim. E as pessoas têm essa maneira errada, na minha opinião, de encarar assim. Nada na vida é fácil. Nada. Ser magro não é fácil, ser bem-sucedido não é fácil, ter um casamento... nada é fácil. Então, assim, eu acho que comentando aqui, o Vini tem sorte, a Ana tem sorte. Não é. Não é construção, porque né? isso meio que faz um negócio que é tão bonito e trabalhoso parecer que deu sorte. Não é. Nunca é sorte. Que é banal, né? Nunca é sorte. E tem muita pergunta aqui falando sobre essa parte de trabalhar juntos, né? Então, sobre lidar de trabalhar junto, sobre se falam esses problemas na hora e se quando o problema é sobre trabalho se levam para o lado pessoal e se acham que é importante separar a vida pessoal e profissional. Como é um assunto só, eu botei tudo numa só que a gente já falou um pouco sobre isso, mas acho que vocês podem... Não, separar é legal, você ter os momentos, separar, mas... A realidade é que depois que você está junto, está dentro e está disposto, não existe essa questão de aqui é trabalho, aqui é lazer, aqui é... Não existe. Então, é uma ilusão também que as pessoas têm de pensar que eu vou conseguir trabalhar porque eu vou trabalhar com ela de segunda a sexta, sabe? Não, principalmente agora, a gente está passando uma fase que estamos em final de obra, construção, reunião final de semana, tudo é muito intenso, então, né... Enfim, não é, gata? É difícil. É difícil. O Dedé tinha essa ilusão, né, de conseguir dividir, assim. Mas daí, sabe o que é o problema? É que na hora que você fala alguma coisa, principalmente para mim que sou direta, a pessoa sente como marido.
Entendeu? É verdade. É isso essa separação que é uma pergunta interessante. Então, assim. quando, por exemplo, se ele fala comigo, eu sinto como esposa. E aí, até um dia eu falei com ele, será que a gente consegue dividir, assim, que enquanto eu estou falando desse jeito, não é porque eu estou brava, é porque eu falo assim. Ou então, assim, não tô falando com meu marido. É um feedback pro meu sócio, não pro meu marido. Exatamente. Mas é assim, difícil. a gente aqui agora está falando de trabalho, e para falar de trabalho não tem jeito de, oi, meu amor querido, nananã. Uma dica que a gente faz na nossa vida que eu acho que pode ser legal é justamente assim, como tem coisa que não dá para evitar, vamos criar coisas para, digamos, contornar isso. Então, assim, sair daqui um dia do escritório, vamos marcar um dia por semana que a gente vai sair, vai comer um japa, a gente vai sair, vai no restaurante. E aí, nesse momento, a gente... não é para compensar, né? Mas é para lembrar que aquela hora eu tava falando, eu não tava brava com você, meu marido, que eu escolhi passar o resto da vida. Eu tava brava com o meu marido, que era para ter feito a minha planilha, ou com a minha esposa, que falou que ia fazer o conteúdo e não fez. Com o meu sócio que fez isso. Agora vamos lá almoçar, tá tudo bem, vamos namorar, vamos virar o zoinho, né? Pra manter esses hormônios que tem endorfina, tem adrenalina, já fica todo mundo feliz. Não, porque é isso, é a parte mais difícil, assim, porque você se magoa, né? E, na verdade, quando é entre funcionários também, mas você tem que engolir e passar, né? E quando é com marido e mulher, a gente empurra para a relação. Então. Porque nunca vai deixar de conviver, né? Nunca vai deixar de ter o fator de ser pessoal. De ter o relacionamento. E o que a gente falou vai potencializar algo. Então, por exemplo, se você está num momento que está super gostoso em casa e tem uma mega conquista no trabalho, vai potencializar. Se você tem um momento que em casa às vezes não tá legal, sabe? Ele estava esperando que você fosse chegar para vocês jantarem juntos, você demorou demais, eu estava achando que a gente ia namorar hoje, não rolou, e aí no outro dia, né? Bom dia, tomou o café, chega no trabalho, já vem uma. E cadê aquele negócio? Aí você fala, pô, mas você nem transa comigo, agora você ainda vai me cobrar planilha, você tá de sacanagem comigo. Potencializa, porque a gente vai carregando aquele sentimento, e como eu vou sentir como marido, já mistura com os trem tudo ali dentro. Não, e às vezes você passou um dia difícil, aquele tanto de coisa assim, que quando você chegava em casa, você meio que guardava isso dentro de uma caixa e amanhã retomava. Agora não, você tem que... É o contrário. Você vai ter que abrir Você tem que abrir a caixa quando você chega em casa. Então não tem para onde correr, né? Não tem. Não tem jeito de... a gente conversa isso muito com o Thiago e com a Joyce, que é um casal que a gente ama, assim, também, de paixão. Assim. A Joyce fala, marido e mulher que fala que não vai levar para casa, não tem como. Porque se você está o dia inteiro trabalhando... Quando você chega em casa, você tem que resolver os problemas da empresa, que é de vocês dois. Não tem pra onde, não tem jeito. Ou então, só na hora de ir pra cama, para de falar. Igual a gente fez dormir, né? Por favor. Não, porque foi uma coisa que funcionou muito pra gente. A gente sempre dá esse conselho aí pra quem quiser. Estamos jantando, vamos falar. Mas entrando pra dentro do quarto, porque pelo menos você cria um lugar onde aqui fica... Proibido. Safe. Os profissionais. Gente, estamos caminhando para o final e aí tem duas perguntas que são a cara do Para Dois Serem Um. Que aí é bate-bola também. Os dois podem responder. O que é indispensável para dois serem um? O que não dá? Aquilo que não dá para ter um casamento Respeito, sem. Não dá para não respeitar as diferenças. Eu acho que respeito também, né? Acho que respeitar as diferenças é acima de tudo, assim. Sim. Né? Porque quando se é muito diferente... Respeitar as diferenças é essencial. Então, humildade. Então, só para falar diferente, eu vou falar humildade. Porque pode concordar também. Porque tem a ver também. Eu acho que relacionamento é você... eu brinco que a gente veio na vida para pagar a língua. O único motivo é morrer e pagar a língua. Nós vamos fazer os dois, não tem jeito. Então, assim... E eu falo isso com propriedade mesmo, porque muitas das coisas que eu falei que eu não faria na minha vida, eu faço hoje assim, eu falo, puta merda. É verdade. Então, eu penso muito hoje nas coisas que eu vou falar antes, para não pagar a língua, porque eu sei que eu vou. Então, a gente tem que ter humildade de entender. Então, respeito e humildade. Respeito e humildade. E o que é inadmissível para dois serem? O que não dá para ter? Deixa eu ver. Não dá para tolerar. Falta de respeito. Não sabe que é uma coisa boba, mas para mim é muita verdade. Vou ser muito sincero. Eu não admitiria, por exemplo, a Virgínia me xingando, falando um palavrão para mim.
de verdade, pra mim, isso seria assim, quase que desligar uma chave. E a gente tem um relacionamento tão bom de tanto tempo que eu fico feliz a gente nunca ter chegado nem próximo de alguma coisa parecida com isso. Porque, sinceramente, eu posso até pagar a língua, né? Lógico, acabei de falar, mas eu acho que hoje, com o conhecimento e a maturidade que eu tenho, eu não suportaria uma falta de respeito. E eu já vi N casais falando N palavrões que eu penso assim, se fosse comigo, se a minha mulher me mandasse para aquele lugar desse jeito... É divórcio. Não, para mim eu acho que era desligar uma chave, não é nem questão de... Aquela admiração. A parte de admiração, exato. É. A parte da admiração é falar assim, já faltou uma coisinha aqui o respeito já foi. Porque teve aos dois que eu falo. De respeito e admiração. Então, de verdade. Eu acho tão difícil essa pergunta, porque, em geral, eu acho que a gente consegue, se a gente tem respeito, admiração e humildade, a gente consegue ajustar, assim. E o que eu acho que a gente precisa perdoar para conseguir seguir todos os dias, né? Então, no fundo, eu acho que para dois serem um, você tem que se aceitar todos os dias e você consegue transpor eu não tenho as dificuldades. Eu não tenho esse... Mas você tá avisada, viu? Eu não tenho essa, sabe? Porque é uma coisa que as pessoas falam muito, assim, né? Eu não aceitaria isso, eu não aceitaria aquilo, eu não aceitaria assado. Eu não sei, não. Eu acho que eu aceitaria muita coisa, assim. Mas eu falei de pagar a língua, né, gente? Então eu tenho licença poética. Eu acho que quando você quer mesmo, assim, você aceita muitas coisas. Eu não consigo pensar numa coisa que eu não aceitaria de forma nenhuma, não. Eu acho que... De verdade. Não, tem sim. Tem. A Virginia sempre falou no começo de namoro, assim, a gente falava de traição, lógico. Ela fala a traição... Agora, a exposição... expor eu acho complicado. Eu sempre falei isso para o Dedé, assim, porque eu tenho... Se eu fosse falar tudo que eu penso, vocês iam me achar a pessoa mais louca do mundo. Então, eu tenho que ter um filtro, né? Tem que ter um filtro, assim, social para tudo que eu penso. Mas é porque essa questão de traição que é uma coisa que não existe muito na minha cabeça, sabe? Assim... Até porque, como você é muito prática, se você não quer estar comigo, não esteja comigo. Se você quer estar com outro, esteja com o outro. Não, tipo, a combinação não faz sentido. E aí eu falo assim, que a gente passa por momentos na vida que não dá para você julgar o outro, sabe? Julgar o outro é muito complicado, assim. Mas eu falo que quando você decide por estar com outra pessoa, existe um respeito que você tem que respeitar. E aí, expor o outro, eu acho muito complicado. E isso em qualquer relação, de amizade, de etc. Então, eu falo assim, que se acontecer qualquer coisa, tenha o respeito de não expor tudo vai a outra respeito, pessoa. Eu ia falar isso, a exposição é uma falta de respeito. Exato. Então, eu não acho, às vezes, a pessoa fala assim, traição, eu nunca perdoaria uma traição. Gente, não sei, assim... Não acho que é esse ponto tão desesperador. Vai saber o que a pessoa está passando, o que era seu relacionamento naquele momento, o que aconteceu, sabe? Eu não gosto de julgar pontos tão polêmicos assim, mas eu acho que expor é uma coisa que é... Inadmissível para dois serem um. E falta de respeito. Sensacional. Adoramos. Ai, gente, foi muito bom. Obrigado. Muito bom ter vocês. Obrigada, nós que amamos. Obrigada por abrir a intimidade do casal. Obrigada por aceitarem, pela confiança. Claro, a gente nunca tinha falado assim, né? Não, jamais. É bom que agora os seguidores de Vivi e Dedé vão saber mais a intimidade deles, né? E as pessoas sabem pouco, assim, Os alunos gente. também, né, Vi? Bom saber mais sobre você. Aproveita e fala mais uma vez onde é que o pessoal pode achar vocês. Para quem estiver assistindo isso, poder encontrar os Instagram. Vai estar tudo também na descrição. Vai aqui, estar lá, a gente vai colocar, né? Então, virginiamaral.dra. E IVA Medical Institute. Isso. Pode seguir o Dedé lá também, né? Pode. Saber as novidades dos esportes, o que está acontecendo. Tem tanto tempo que eu não posto nada, vou ficar desatualizado. E quem perdeu o primeiro episódio, corre lá para ver, porque tá lindo. Eles contaram partes bem emocionantes dessa história. E é isso, né, meu amor? Vamos pedir um beijinho de novo? Obrigada. Beijinho de novo. Você sabe que a gente tem... Nossas amigas imitam a gente, assim. Porque quando a gente tá nas festinhas, nos lugares, assim, às vezes a Virginia tá conversando com as amigas e tal, eu chego lá à toa e faço assim.
Aí eu Todo chego, as mundo amigas zoa dela a já gente. sabem. É fofo, né? Porque tem casal que nem se encosta na frente dos outros, coisa mais feia. É, e todo mundo zoa o beijinho, nosso beijinho. Então dá mais um beijinho pra gente finalizar. É sensacional. Então, até o próximo episódio. Um beijo, Beijo pra até o vocês, próximo gente. episódio. Valeu.